Nesse vídeo, pessoal, nós vamos ver o que é uma variável, né? E como a gente pode utilizar ela no Arduino. Para quem está começando a programação, o que é uma variável? Elas servem para guardar informação, tá? Existem tipos de variáveis. Os dados que guardamos nas variáveis podem ser de diferentes tipos. Vou mostrar para vocês alguns desses tipos, tá? No Arduino, na linguagem do Arduino, né, ele aceita quais tipos? Eu vou colocar aqui em cima para vocês. Ó, ele aceita int, tá? Vocês percebem que ficou na cor verde quando eu digito int? Ele aceita boolean, boolean, que é o 0 e o 1, né? Ele aceita char, que é caractere, certo? Double. Ele aceita o float, que a gente usa para números 1.5, 1.0, 2,5, tá? O inteiro a gente coloca aqui. Eu vou colocar um comentário aqui, ó. O inteiro usamos para números 1, 2, 3, 4, 5, né? O boolean a gente usa o 0 e o 1. O char é as letras, né, pessoal? A, B, C, D. O double e o float você pode usar como o float, você coloca como 1.5, 2.5, certo? Também tem as string, que são a palavra, né? String. Só que aqui a gente vai colocar como... No Arduino a gente coloca a letra maiúscula, né? E coloca a palavra aqui no meio, na string, certo? Tem o long e o double, né? Long. Ele aceita, né, o tipo inteiro, só que ele tem uma capacidade de armazenamento maior do que o inteiro, né? O pessoal que estuda programação aí, por exemplo, o inteiro ele ocupa 2 bits, né? Já o double ele acumula 8 bits, tá? Então ele consegue armazenar um número maior. Essa diferença do int para o double é a capacidade de armazenamento que ele possui. No Arduino não é muito usual usar o double e o long, tá? O mais usual é a gente usar o int, o boolean, né, que é o nosso 0 e 1, o char, que são as letras, o float e uma palavra, que no caso é as strings, que a gente vai usar no serial monitor, tá bom? Então, o importante aqui, ó, sempre que escolhemos um tipo de dado, devemos escolher o menor tamanho possível para as nossas necessidades. Então, eu não vou colocar um float, não vou deixar um float aqui se eu for usar números números que não sejam quebrados, né? Se eu for usar o número 1, número 2, número 3, não tem a necessidade de eu usar um float, tá? Então, é importante você saber o que você está trabalhando, que tipo de dado que você está trabalhando e usar o menor tipo possível, tá? Para que a gente ocupe o menor espaço na memória da placa do Arduino, tá bom? Então essa para mim, eu vou dar essa é a pequena introdução para vocês sobre o que é uma variável, tá? Lembrando que esse curso não é de programação, tá? Em cursos de programação você vai ter uma noção maior, mais global do que seria uma variável, tá bom? Eu vou passar aqui para vocês
o básico que a gente usa no Arduino, tá? Outra questão muito importante no Arduino é a declaração da variável global, tá? E a declaração da variável local, tá? O que é isso? O global e o local. Se eu declarar uma variável aqui em cima, por exemplo, vou chamar ela de exemplo mesmo. Exemplo. A variável exemplo, que é um tipo inteiro, ela está declarada, que a gente chama no global, que ela está fora da função setup e fora da função loop, tá? Então o que acontece? Quando eu declaro uma variável global, tá? Essa variável aqui, eu posso usar ela em qualquer parte do programa, tá bom? Qualquer parte do programa eu posso usar essa variável. Agora, se eu declaro uma variável, por exemplo, vou chamar de local. O nome da variável é você que escolhe, tá? O ideal é você dar um sentido a esse nome, para não ficar um programa ilegível, tá? Então, sempre que a gente está usando variável, dê um nome que fique legível, que fique fácil de você saber para que você está usando essa variável, para guardar que tipo de dado nessa variável, entendeu? Então, se eu declarar uma variável aqui na void setup, se eu tentar utilizar essa variável aqui no void loop, não irá rodar o programa, porque essa variável a gente chama de local, ela só funciona no void setup, tá bom? No nosso caso, no Arduino, nós usamos os dois tipos, tá? Mas no exemplo de hoje, nós utilizaremos variáveis globais, tá bom? Então, pessoal, esse é um pequeno resumo que eu passei para vocês aqui sobre o que é uma variável, tá? Mais informações vocês podem estar consultando outros sites especializados em programação. Eu vou fazer o que? Nosso primeiro programa que a gente estava usando, a gente usava constantes, né? 13, aqui ó, o 13 para indicar o pino, né? O 500 para utilizar o tempo, a gente chama de constantes, tá? Esses valores eu tenho que ficar mudando aqui. O que a gente vai usar nesta aula? A gente vai usar variáveis para armazenar os pinos, tá bom? E variável para armazenar o tempo. Por quê? Porque daí eu consigo mudar a variável aqui em cima no global e automaticamente ela vai mudando no void setup e no void loop. Por exemplo, ó, eu vou chamar de uma variável LED pin, tá? O que essa variável vai ser? Ela é um inteiro, né, que recebe o número 13. Então, LED pin recebe o número 13. E aqui no meu void setup, eu vou chamar LED pin. Então, esse LED pin vale 13. LED pin, eu também coloco no loop, né? Quando nos próximos programas que eu vou estar fazendo, eu vou usar sempre esse tipo de estrutura de programa. Os pinos eu vou dar um nome de uma variável para ele. Por quê? Se eu mudar o pino aqui para 9, tá? Eu mudo o pino para 9, tanto no setup quanto no void loop, vai automaticamente esses valores, vai para 9, tá? Então não preciso ficar mudando toda hora o programa em diversas posições. Então no Arduino a gente usa uma das funções, uma das funções que a gente está usando para a variável é armazenar o pino do Arduino, para que eu não precise ficar mudando manualmente esses pinos, porque durante o processo de montagem lá eu quero mudar o pino. Então só muda aqui na variável global para 13, para 10 e automaticamente vai mudar nos outros pontos do programa que eu chamei aquela variável, tá? Então vou usar uma variável LED pin, tá bom?
eu vou usar outra variável. Eu vou usar dois LEDs nesse exemplo. LED pin 2, tá bom? E eu vou dar o nome de... eu vou colocar 10 para ele. Tá certo? Então, em uma variável eu estou usando o 13 e na outra eu estou utilizando o 10. Tá certo? Vou usar também no meu programa uma outra variável, LED pin 2, tá? Porque eu vou usar dois LEDs no meu programinha de hoje. Eu vou chamar de dar um valor para essa variável de 12, tá bom? Outra variável global que eu vou usar, int delay período, tá? Eu vou colocar esse delay de 600. Por quê? Aqui no lugar do delay 500 que eu estava colocando, eu vou declarar delay período. Então vou colocar o delay período aqui, delay período aqui, tá bom? Então este aqui, ó, vai ser meu primeiro LED. Tá certo? E no meu void setup eu vou colocar LED pin 2, tá bom? E também eu vou declarar o meu segundo LED. Vou copiar o primeiro código aqui, vou colar. Este vai ser o meu segundo LED. Segundo LED, tá bom? Então eu mudo aqui para pin 2, tá? Que é esse valor aqui. Pin 2, porque é o segundo LED, está no pino 12, né? Eu vou colocar o período delay 2, período delay período 2 também. Vou colocar aqui, vou declarar, né? Essa variável delay período 2. Só que eu vou colocar um valor diferente. Vou colocar 800. Por quê? Eu vou querer que meu programa primeiro acenda um LED, tá? Na frequência desse delay período de 600, e o outro LED eu quero que ele acenda numa frequência de 800. Eu quero que eles fiquem alternando, tá bom? Então por isso são tempos diferentes para eles ficarem piscando, né? A gente fala. Outra coisa importante desse programa, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma diminuição, né? Diminuindo, né? A frequência de piscar o LED. Tanto do LED 1 quanto do LED 2. Como eu faço isso? Utilizando as variáveis, tá? Eu coloco delay período, tá bom? E a cada ciclo do loop, a cada ciclo do meu loop aqui, ó, o delay período vai receber delay período, o valor que ele tinha anteriormente. No caso, ele começa com 600, né? Mais 100. E também eu vou diminuir a frequência de piscar o LED 2, né? Colocando do delay período 2 mais 100 segundos, tá bom? Então, o que vai acontecer com o meu programinha? Temos as variáveis declaradas, né? O pino 13, o pino 12, certo? Declarei o pino 13 e o pino 12 como saída, porque eu estou ligando um LED, então é uma saída de sinal. Se fosse uma leitura de um sensor, eu colocaria input, né? Não output. Muito bem. Começando o programa, ele vai mandar um sinal de 5 volts para o LED ligar, vai contar um tempo, né, de 600 milissegundos. Contou o tempo, vai mandar o LED desligar. Vai ficar mais um tempinho desligado. Daí, nesse intervalo de tempo, já começa. Eu mando ligar o outro LED, que é o pino 2, né?
LED pin 2, vai estar ligado no meu pino 12 do Arduino. Vai contar um tempo de 800, vai esperar um tempinho e vai desligar por mais 800. O que acontece aqui, ó? Para mim diminuir a frequência, dá aquela sensação que o LED está ficando cansado, né? Porque ele vai começar a piscar rápido, e vai ficando cansado, né? Ele vai diminuir essa frequência de piscar e eu coloco no delay período, atribuo ao delay período o valor que ele tinha anteriormente no void loop. Ó, na primeira vez ele está com 600. Mais 100, na primeira vez ele vai assumir 700. Tá bom? LED 1. 700. A hora que ele chega de novo no void loop, então aqui vai estar 700, né? E aqui vai estar 700. Quando ele chegar aqui embaixo, ele vai ter 700 mais 100, 800. Ele vai voltar de novo. 800, 900, 1000, vai aumentando cada vez mais, infinitamente. A mesma coisa eu fiz com o LED pin 2. Vocês vão ver na hora que eu montar no Tinkercad esse cansaço do LED, tá bom? Uma coisa importante que eu vou só finalizar aqui, eu vou colocar meu nome, né, no programinha. Porque os comentários eles servem para nós ajudar ajudar quem criou o programa. No caso, foi eu que criei o programa. O que ele está fazendo? Ele pisca com variáveis. Então, o comentário ele nos ajuda a compreender o programa, organizar o programa. Então, abusem dos comentários. Quanto mais comentários, melhor para um programa. Lembrando que o comentário não vai ocupar memória no nosso programinha. Tá? Eu vou verificar aqui no meu Arduino, a IDE do Arduino, para ver se contém algum erro. Tá bom? Vamos ver se contém algum erro. É importante usar a IDE do Arduino para nós acharmos os erros. Se eu jogar esse código direto no Tinkercad, lá não consegue verificar os erros. A IDE do Arduino ela possibilita esse tipo de informação. Você consegue achar onde você errou. Por isso que eu uso a IDE do Arduino para a utilização no Tinkercad. Eu uso os dois programas justamente para evitar esses erros, tá bom? Vou esperar um tempinho para terminar. Compilação terminada. Então o nosso programinha já está pronto para mim copiar e colar lá no Tinkercad. Muito bem, estou aqui com o Tinkercad aberto, já fiz o login. Eu venho aqui em Circuits, bom. E agora a gente vai testar o nosso programinha. Vamos ver se vai precisar fazer algum ajuste, né? Vou criar um novo, tá bom? Não vou aproveitar os que já tem existentes. E eu vou falar para vocês, dar um pouquinho de uma ideia para vocês de como usar o protoboard aqui. Para quem ainda tem dúvidas, eu vou usar o protoboard hoje, tá bom? A partir das próximas aulas eu vou usar o protoboard. Quem tem dificuldade com o protoboard não precisa usar ele. Faz a ligação direta, tá? Quem tem facilidade com o protoboard, faz um protoboard. Quem não tem, faz a ligação direta como a gente fez lá na primeira aula. Que eu peguei o pino, né? Ligação direta eu vou explicar também. É assim, ó, eu peguei na última aula, eu peguei o LED e o resistor, né? Daí eu fiz aqui, ó, liguei ele direto aqui, ó. Daqui eu liguei na saída do Arduino, bom. Daí eu ligava lá. Nesse caso eu não vou fazer essa ligação, eu vou colocar esses componentes no protoboard, tá bom? Vou apagar eles aqui agora. Vamos lá. A gente vai aqui, ó, Arduino. Tem já pronto, ó. Demora um pouquinho para carregar. Pronto, carregou. Então o que acontece? Nesse caso, ele já tem
o protoboard junto. Quem não gosta de trabalhar com o protoboard, não precisa, não é obrigatório, tá? Mas eu vou trabalhar a partir de agora. Eu venho em componentes básicos, tá? Vou selecionar o LED. Venho aqui no LED, ó. Aí pronto, ficou lá na tela. Já tá vendo aqui? Ele já vai automaticamente, ó, entrando nos furinhos. Tinkercad é bem legal, aqui ele já vai entrando nos furinhos, tá bom? Eu vou pegar o resistor, que é bem importante você colocar um resistor. O LED sempre tem que ter um resistor em série, tá bom? Deixar de 1K1 mesmo. Vou pegar um outro LED. Deixar aqui. Deixar aqui também. Ó, lembrando que o protoboard, ó, tá vendo que eu selecionei a trilha aqui, ó? Quando eu seleciono a trilha, a gente já vê as ligações. Do F até o J, eles estão curto-circuitados, tá? Então, esses 5 pininhos aqui, ó, é como se eles fossem tudo curto-circuitados. A gente chama esses 5 pininhos estão sempre curto-circuitados. Então, o que acontece? Eu não coloquei o LED aqui, ó. Eu não coloquei o resistor aqui nesse pontinho. É como se esses dois pontos já estivessem ligados, tá certo? Aqui já tem uma ligação. Não preciso colocar o fio ligando eles. Porque no protoboard, quando encaixa o componente, ele já fica curto-circuitado. E aqui, ó, nessa parte do mais e do negativo, como vocês podem ver na tela, ele fica todo curto-circuitado de ponta a ponta. Tá, ó, tá vendo? Ó? Ele fica tudo selecionado, é porque ele indica que está tudo curto-circuitado. E aqui, ó, ele já traz pra gente o GND, já está ligado no negativo. Então todo esse ponto aqui, ó, tá recebendo GND. E aqui em cima também, ó, todo esse ponto está recebendo GND. E os 5 volts também a mesma coisa, ó. Todo 5 volts está aqui nessa trilha de baixo, que vai aqui para essa trilha de cima. O LED eu preciso colocar o negativo dele, certo? A gente estava fazendo assim antes, a gente pegava, ligava aqui nesse GND. Agora eu vou ligar aqui, ó, porque já está vindo aqui de baixo, ó, certo? Vou mudar a cor dele para black. Bom, eu vou fazer a mesma coisa com os dois LEDs, tá bom? Black. Então, ó, esse resistor aqui, ó, eu liguei nesse terminal aqui. Só que esse terminal ele tá curto-circuitado até aqui embaixo, ó. Então só liga aqui nesse ponto de baixo, puxo para cá, tá bom? Muito bem. Agora a gente vai vir aqui no código, selecionar para texto e colar, tá bom? Daí a gente vem aqui, ó, no LED, liga o primeiro no 13, tá bom? E o segundo a gente vai ligar no 12. Aqui, ó, quando ficar vermelhinho, você clica, tá? Acabei clicando aqui. Muito bem. Agora eu vou mudar a cor desse LED, vou colocar ele uma cor, outra cor, né? Vou colocar ele como azul. Eu vou iniciar a simulação. Ó, a gente percebe que ele está piscando, alternado, e cada vez mais a gente percebe que ele está ficando, ó, lento. Tá ficando cansado. Tá bom? Vou fazer assim, ó, vou parar a simulação. Vou definir aqui, ó, como 200 e aqui como 300. A gente vai iniciar a simulação. Você vê que tá bem rápido no começo, ó. É bem rápido no começo. Depois ele começa a ficar lento.
cada vez mais lento, tá? Infinitamente. Então toda vez que eu inicio o programa ele vai rápido e depois ele vai mais devagar, tá? Por isso que é interessante eu deixar aqui em cima as variáveis, que eu só mudo o programa aqui em cima. Não tem que ficar aqui embaixo mudando, tá? Aqui fica, vamos dizer assim, aqui fica sólido e só aqui em cima eu mudo. Ah, outra coisa interessante, eu quero mudar o pin, ao invés de ser no 10, eu vou ligar no 12, eu quero ligar no 10. Então mudo aqui para 10, tá bom? Venho aqui no circuito, deleto e ligo no 10. Venho aqui no código, inicio a simulação. Ó, como eu mudei para o 10, já está funcionando normalmente. Eu não precisei vir aqui embaixo mudar no setup, vir aqui mudar no loop. Não, eu só mudo em um ponto do circuito. No caso, eu mudei aqui em cima, certo? Muito obrigado. Essa foi a nossa videoaula sobre variáveis, tá bom? Nas próximas aulas a gente vai estar vendo Serial Monitor. Muito obrigado.